Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu sou Kátia Cristina Ugolini Munhol, sou biomédica formada pela 15ª turma de biomedicina da UMC, sou professora, pesquisadora, dou aula em cursos de graduação e pós-graduação da Universidade de Mogi das Cruzes, sou coordenadora na mesma instituição do programa de mestrado profissional em Ciência e Tecnologia em Saúde e atualmente também coordenadora do Comitê de Ética em Pesquisa envolvendo os seres humanos, também da UMC. Estou extremamente honrada pelo convite em representar o profissional biomédico, os estudantes de biomedicina e a Liga Acadêmica Luc Montagnier, neste congresso multidisciplinar em saúde. De início, assim que recebi o convite, pensei em apresentar a vocês algum tema técnico, algo que homenageasse o trabalho de tantos cientistas, como foi o caso do próprio Luc Montagnier, um virologista francês que em 1983, com a sua equipe, lá no Instituto Pasteur, na França, descobriu o retrovírus da síndrome da imunodeficiência adquirida, que alguns anos depois, em 1986, acabou sendo denominado como HIV. Porém, quando comecei a refletir sobre a proposta deste evento, me foi passado que a questão central deste congresso multidisciplinar em saúde é como nossas ações locais podem salvar o planeta, vi que falar de ética poderia ser muito mais inter, multi e transdisciplinar do que falar especificamente de algum tema técnico. Isto porque a ética ela permeia tudo na vida de todas as profissões e também de todas as pessoas. Então, daí a seleção pelo tema que eu vou apresentar a vocês a partir deste momento. Portanto, escolhi como tema central desta nossa conversa a ética na profissão e na vida. Algo tão simples pode transformar o planeta? Muito se fala em ética, mas pouco se nota o quão ela está ausente no nosso planeta e o quanto pequenas ações estão comprometendo negativamente a nossa vida pessoal e o convívio social. Pouco se percebe o quanto pequenas atitudes podem sim ser transformadoras, tornar a vida das pessoas melhor, mais simples, mais justa, com maior equidade. Então vamos lá? Embarquem comigo nesta apresentação. Vamos então tratar de ética na profissão e na vida. Se fala tanto no assunto, mas você sabe de fato o que é ética? Ética vem do termo ethos, que significa valores de identidade social, caráter, o modo de ser de um indivíduo, o modo do seu comportamento, seus costumes, seus hábitos, seu caráter. Quando se fala em ética, se tem a tendência a pensar que é algo novo, algo recente, mas estudos já de Aristóteles e Platão, lá no século 13 e 4 a.C., já tratavam deste tema. Ambos diziam que a ética está diretamente relacionada às ideias de virtude e de felicidade, e que ela é uma característica do ser humano e também um importante elemento da vida em sociedade. Segundo eles, a finalidade humana é a felicidade. Este é o nosso objetivo. E só quem conhece o bem é capaz de encontrar a felicidade. E eles também, como grandes pensadores, também disseram que a felicidade não é um sentimento passageiro, e sim uma obra para a vida inteira. Portanto, trabalhar as questões da ética também é trabalhar a questão da felicidade. E é algo que vai se evoluindo durante toda a nossa vida. Quando se pensa na palavra ética, outras surgem acompanhando-a. As palavras moral, virtude, caráter, respeito, valores, integridade, transparência, honestidade e tantas outras definições que estão diretamente atreladas ao que se entende como conceito de ética. Ética é um conjunto de valores e princípios que o indivíduo usa para mediar a sua conduta na sociedade em que ele vive. E existe uma relação direta entre ética e moral, inclusive uma confusão muito grande no que de fato são esses conceitos.
Quando pensamos em moral, estamos, na verdade, pensando numa forma de prática de todos os princípios éticos. Então, a ética e a moral andam juntas porque a moral é a aplicação prática da ética. Vamos agora pensar em algumas situações que permeiam a nossa vida. Quando pensamos na nossa vida pessoal e na nossa vida em sociedade, é fato que há uma série de coisas que não estão sob o nosso controle. Por exemplo, o clima. Hoje faz sol ou hoje chove, de manhã você acorda, está frio, dali a pouco está fazendo sol, está calor. Por mais que você queira mudar esta situação, não há como. Você pode usar artifícios para tornar estes momentos mais fáceis ou mais difíceis. Porém, o evento em si foge completamente ao seu controle. Diferentemente destas, há outras situações sim em que nós podemos escolher. Nós podemos definir o caminho a seguir. Para Aristóteles, a ética opera justamente no campo da escolha, no campo da ação, no campo do possível e depende das deliberações e as escolhas que as pessoas fazem. Então, algumas coisas realmente fogem ao meu controle, mas para outras eu tenho sim a possibilidade de escolher. Eu tenho a possibilidade de promover ação. E essa ação tem que ser guiada pela razão. Então, já Aristóteles dizia que a capacidade humana de deliberar, de escolher e de agir bem define por si só o que é a ética. E, obviamente, como conceito atrelado, a própria virtude. O agir bem, o agir dentro da ética é considerado uma virtude. Mas na prática, o que é ser ético? Ser ético é ter um jeito exemplar de viver, baseado em valores normais. Quer dizer que a pessoa, para ser ética, ela precisa ser perfeita? Lógico que não. Mas ela precisa buscar formas de viver adequadamente dentro da sociedade a que ela pertence. Ser ético é agir pensando não só no próprio bem-estar, mas também no bem-estar do outro. É mediar as minhas ações em função do quanto estas ações implicam no bem-estar das outras pessoas. Ser ético é admitir a própria responsabilidade sobre as suas escolhas e é ser capaz de distinguir entre as opções que você tem e as escolhas que você faz e assumir as consequências. Ser ético, pela visão dos grandes pensadores, lá da época de Platão e Aristóteles, depois Sócrates e até os filósofos atuais, tem-se que ser ético é ser justo, é ser correto. E não deixa de ser também o ser humilde, o ser capaz de reconhecer os próprios erros e modular as próximas ações de forma ética. De novo, ser ético é ser perfeito? Não. Ser ético é mudar, é melhorar quando você percebe que alguma escolha que foi feita não foi adequada. Por quê? Porque tudo que se faz tem um efeito. Toda causa resulta num efeito. E toda escolha em uma consequência. Pode ser uma consequência favorável se a escolha foi favorável, uma consequência desastrosa se a escolha for desastrosa. Mas tudo que se faz tem, obviamente, algum efeito em uma dada proporção. E nós vemos que esta proporção das escolhas podem culminar em eventos extremamente danosos para a nossa sociedade. Quando se pensa em situações bárbaras, como as que estão representadas aqui neste slide, a questão da escravatura, a violência nas cidades, as guerras, o período do Holocausto, são todas situações bárbaras em que se tem a demonstração direta da falência da ética. Situações extremamente graves que afetam a população do nosso planeta em várias dimensões. Mas será que somente situações tão graves, tão pesadas quanto as mostradas no slide anterior, são provas
de que estamos vivendo momentos de falência da ética? Não. Condutas simples mostram isso também. Né? O simples ato de você estacionar numa vaga de idoso, numa vaga de deficiente físico, quando você não tem direito a usar aquele espaço para estacionar o seu veículo, não ceder o espaço, o assento dentro do ônibus, dentro do trem, dentro do metrô, para uma pessoa que tem necessidade de usar aquele assento, como gestantes, idosos, pessoas carregando crianças no colo, ou o simples ato de propositadamente passar em poças d'água durante as chuvas para molhar pessoas que estão na calçada. Nós temos inúmeras demonstrações, inúmeros exemplos de condutas simples que realmente representam a falência da ética na nossa sociedade. Como a disseminação de fake news. Este é um exemplo muito moderno, né, muito atual, do quanto nós perdemos a noção, né, da questão do respeito às outras pessoas e do respeito à verdade, disseminando notícias falsas pela internet, usando mal um recurso que tem um potencial gigantesco para proporcionar coisas boas para a nossa sociedade, coisas boas para nós mesmos. Coloquei até para vocês uma charge aqui ao lado, né, demonstrando que realmente atitudes muito simples de fato mostram o quanto nós pecamos com a ética na sua mais simples execução. Uma questão muito simples, né, que infelizmente está cada vez mais permeando o ambiente acadêmico, o ambiente científico e até o ambiente nas empresas, e que é também uma demonstração da falência da ética, é a questão do plágio. Você se apropriar das ideias de outras pessoas e utilizá-las como se elas fossem suas, também é uma quebra de um código ético. É lógico que você vai utilizar as referências científicas, vai utilizar o conhecimento publicado, vai utilizar o conhecimento disponível hoje em tantas mídias sociais, mas você tem que demonstrar que você está usando o conhecimento, valorizando de fato quem foi que produziu aquele conhecimento. Então, a gente não pode simplesmente se apropriar da ideia dos outros e colocá-las como se elas fossem nossas. A gente precisa dar o crédito a quem é devido. Então, o plágio é uma demonstração muito simples, mas uma demonstração de algo que é muito grave, que mostra também a quebra, né, dos conceitos, dos princípios do agir de forma ética. Nós estamos vivendo uma situação muito triste na própria pandemia de Covid-19, uma situação muito grave que está assolando o mundo todo e que a gente tem exemplos da falta de ética associada à mais pura falta de vergonha que está acontecendo, algo que acontece em vários estados brasileiros. O superfaturamento na compra de insumos hospitalares, o desvio de recursos públicos, a falta de comprometimento dos governos na solução de problemas pontuais para a vida e a saúde da sua população, o descumprimento de normas, não somente por governos, mas pelas próprias pessoas, né? O descumprimento de normas de isolamento social, o descumprimento do uso das máscaras em ambientes públicos, né? Aquele momento em que a gente percebe que as pessoas pouco estão se preocupando com a saúde do outro. E vimos também vários relatos, né, em que pessoas tiraram proveito da situação e estão aplicando golpes pela internet, golpes pelo telefone, fazendo pesquisas sobre Covid-19 e, ao mesmo tempo em que supostamente estariam coletando seus dados para uma pesquisa governamental, estão roubando os seus dados pessoais para fraudes. Então, estamos vivendo um momento, né, em que a falta de ética transcende todos os níveis possíveis e imagináveis. Se quisermos fazer uma lista, né, sobre as pequenas situações da falta de ética na nossa sociedade, encheríamos uma sala inteira de frases e ainda assim faltaria espaço. Alguns exemplos a mais do que esses que eu apresentei até agora. Falta de ética no uso na empresa de um recurso a que não se tem direito. Fazer algo mesmo sabendo que existe um conflito de interesse.
quebrar a confidencialidade de dados, promover atos discriminatórios, usufruir de algo que não lhe pertence, praticar rotinas de corrupção, suborno, o famoso jeitinho brasileiro de tentar levar vantagem em alguma coisa, usurpar dinheiro ou recurso público, faltar com o comprometimento naquilo com que se trabalha, abusar do poder e fazer parcerias com pessoas que sabidamente têm uma conduta discutível. Para muitas pessoas, ser ético é ter desvantagem. Se eu sou uma pessoa ética, eu na verdade sou taxado de babaca, né? Sou uma pessoa que não tem visão, que não percebe o quanto ela deixa de ganhar se ela tiver uma atitude que foge dos princípios éticos. E um dos grandes problemas também, além desse, é que a prática do não ser ético acaba virando hábito e aquilo acaba se tornando normal. Nós vivemos essa situação, né, em várias condições em que a gente releva, porque aquilo é tão comum, né, que a gente até acha que aquilo não é de fato um problema. O jeitinho brasileiro, né, que nós levamos com bastante orgulho, como se o jeitinho brasileiro fosse sempre alguma coisa boa, e a própria lei de Gerson, que alguns de vocês devem ter ouvido falar, que é aquela situação em que se quer levar vantagem em tudo, tudo é uma forma de você ganhar algo ilicitamente. Então, existe sim o jogo de cintura, existe a forma brasileira, muitas vezes, de criar soluções para problemas reais. Mas isso deixa de ser ético quando o jeitinho brasileiro é algo que se faz para burlar a vida em sociedade, para tirar benefício, para tirar recursos que são recursos que deveriam ser disponibilizados para o bem comum. O nome disso é corrupção. Um grande pensador brasileiro, né, historiador, professor, filósofo, Leandro Carnal, ele diz que a ética deve ser um exercício diário, um exercício individual, que produz resultados coletivos que são capazes de transformar a sociedade. E ele diz também que a ética não é para pessoas perfeitas, mas para pessoas perfectíveis. Ser perfectível é buscar situações para melhoria. É eu querer ser melhor do que eu sou. É eu querer aprimorar a minha vida, aprimorar os meus princípios, me tornar uma pessoa melhor. Muitas vezes a gente pode até pensar que ser ético dá preguiça, dá trabalho. Mas também Leandro Carnal, em vários dos seus estudos, tem demonstrado que, na prática, uma vida com ética dá menos trabalho do que uma vida sem ética. Porque fazer as coisas da forma correta, né, nos exime da responsabilidade de tentar ficar corrigindo, tentar ficar camuflando, tentar burlar situações para justificar o que a gente fez. Então é muito mais fácil fazer a coisa certa, né, do que tentar depois ficar resolvendo, solucionando, camuflando ou pagando preço por uma escolha errada. Lógico que, como eu disse anteriormente, como o Leandro Carnal também reforça, ser ético não é ser perfeito. Né? A gente vai trabalhar no dia a dia situações para que a gente se torne uma pessoa melhor, para que a gente usufrua do nosso direito de ser ético. E fazer a coisa certa economiza energia vital. Então vamos tentar fazer a coisa certa. Então, o que é fazer a coisa certa? Praticar a ética é escolher o bem comum. Vamos refletir um pouco sobre o ser ético na profissão. As profissões em geral, e as profissões da área da saúde especificamente, têm códigos de ética profissional, né? Documentos que norteiam o que é certo e o que é errado, o que é permitido e o que não é permitido dentro da sua profissão. Então, ser ético na sua profissão começa por seguir o código de ética desta profissão a qual você faz parte. Ser ético na profissão, além da questão de respeitar o código de ética à classe que se pertence, é também respeitar a própria instituição em que se trabalha. Significa acatar tudo de olhos fechados, sem questionar? Não, mas significa respeitar aquele ambiente e contribuir para que ele seja um ambiente melhor.
É respeitar o seu cliente, aquela pessoa que é o alvo do seu trabalho, seja um cliente interno ou um cliente externo. É respeitar o que você faz e é respeitar o que os outros fazem. É respeitar o seu colega de profissão, mas também é respeitar todos os profissionais. Ética também é praticar a multi, a inter e a transdisciplinaridade, o que significa valorizar o saber do outro, compartilhar o próprio saber e somar todos esses saberes em prol do bem maior. Infelizmente, nas profissões da área da saúde, nós temos uma prepotência que é intrínseca à nossa própria formação acadêmica e à própria prática profissional. E pensando nas questões éticas e que pensando nas questões alvo deste congresso, que é a multidisciplinaridade e o quanto as minhas ações podem tornar este mundo um lugar melhor, precisamos trabalhar estas questões, tirar esta prepotência e percebermos que todos os profissionais têm o seu valor, independente do que eles façam dentro de um ambiente de trabalho e fora desse ambiente de trabalho. Todas as profissões merecem respeito. Dentro da área da saúde, somos uma diversidade. Temos vários profissionais atuando em prol dos seus pacientes, dos seus clientes, daqueles que são o objetivo do seu trabalho. Por exemplo, temos psicólogos, fisioterapeutas, dentistas, médicos, enfermeiros, farmacêuticos, biomédicos, nutricionistas, biólogos, educadores físicos e outros profissionais da área da saúde, né, de cursos técnicos, de cursos tecnológicos, que são fundamentais no atendimento do nosso cliente, aquela pessoa que nos procura em um momento de fragilidade e que necessita da nossa atenção e do nosso profissionalismo. Devemos também valorizar todas as outras profissões que, direta ou indiretamente, contribuem para a nossa própria atividade. Então, o rapaz da manutenção, aquele que vai lá plantar as hortaliças que serão consumidas no serviço de saúde, os professores, que são as pessoas que estão orientando o desenvolvimento intelectual e cultural, o conhecimento técnico-científico daqueles profissionais. Precisamos valorizar também o próprio estudante, aquela pessoa que está batalhando, está buscando conhecimento, está buscando sua formação para se tornar um profissional que de fato faça diferença neste mundo. Precisamos valorizar os artistas que fazem deste mundo um local muito mais bonito. E também aquelas pessoas que nos fazem pessoas mais bonitas. Vamos valorizar a todos, a quem faz a limpeza, a quem nos acode no momento de angústia e a quem rege, trabalha pela segurança pública. Enfim, precisamos entender que, como profissionais, e principalmente enquanto profissionais da área da saúde, que não estamos sozinhos. Nós só podemos fazer a diferença se tivermos ao nosso lado, caminhando conosco, profissionais de todas as formações. A multidisciplinaridade evolui para a transdisciplinaridade, inclusive na medida em que todas essas profissões estão entrelaçadas e todas elas têm como finalidade um objetivo comum, que é o bem-estar das pessoas. E esta questão, né, do ser ético na profissão e com todos os profissionais começa às vezes com condutas muito simples, como ser educado, dizer bom dia, boa tarde, boa noite. Sempre que puder, ser solidário com aquele colega de profissão ou com aquele colega de trabalho, com aquele colega de classe, com aquele colega de turma. E por vezes um sorriso, mesmo que só com os olhos, que é o que temos praticado muito, né, nestes últimos tempos devido à pandemia de Covid-19, isso modifica o ambiente, pois rompe barreiras.
O ser humano ele é um ser social, ele precisa do convívio com outras pessoas, ele precisa do contato, e este contato não precisa ser um contato físico. Olhares que se cruzam são suficientes para romper barreiras. Ser ético na profissão é também cumprir com amor e dedicação o que você se propôs a fazer. Independentemente de qual profissão nós abraçamos, é importante agir sempre com responsabilidade e com competência, buscando aprimoramento pessoal, buscando aprimoramento profissional, para que nós sejamos de fato os melhores profissionais que somos capazes de ser, sempre almejando algo a mais e sempre almejando ser o melhor naquilo que fazemos, mas sem prepotência, sempre com humildade, sempre tendo a consciência de que não somos perfeitos e que provavelmente nunca seremos, e que dependemos também do conhecimento de outras pessoas para que possamos desempenhar bem as nossas funções. Quando falamos de ética profissional, também não podemos deixar de falar um pouco sobre ética na pesquisa científica, algo que é inerente à atividade de muitos profissionais em diversas áreas do conhecimento, mas que na área da saúde é muito mais evidente. Pensar em ética na pesquisa científica envolve pensarmos em cuidados, em medidas que visem a benevolência aos participantes da pesquisa e também à sociedade como um todo, o que significa fazer trabalhos científicos que de fato tragam alguma situação benéfica para a população. É preciso pensar também na ética relacionada ao sigilo de todos os dados, de todos os participantes da pesquisa. O sigilo é algo extremamente importante, tanto na prática profissional como na pesquisa científica. É preciso se pensar na responsabilidade. Toda pesquisa que envolve seres humanos, mas também se pensarmos nas pesquisas científicas envolvendo outras espécies animais, é de suma importância que exista responsabilidade. Pesquisa que envolva outro ser vivo não é algo meramente acadêmico, é algo que tem um impacto na vida das pessoas ou na vida de outros seres vivos. Então, é importantíssimo que o projeto seja pensado com responsabilidade e seja conduzido com responsabilidade. É preciso se pensar no equilíbrio para que todas as pessoas envolvidas, sejam elas a população que vai receber uma determinada terapia e a população que vai ser o grupo controle, tenham exatamente os mesmos direitos ao tratamento, caso ele se mostre efetivo. É importante também que a pesquisa científica seja inovadora. Não se pode simplesmente fazer pesquisa envolvendo os seres humanos só por fazer. É preciso trazer algo mais. É preciso se ter algo que justifique a participação das pessoas nesse estudo. E, acima de tudo, é preciso respeito. Respeito pelo participante da pesquisa, respeito pela sociedade, respeito pelas regras, respeito pelas normas, porque tudo o que envolve aquele ser vivo que está envolvido como participante daquele estudo tem também amparo legal. Então, é importantíssimo que a ética na pesquisa científica seja levada muito a sério, tanto no ambiente acadêmico quanto no ambiente profissional. Temos muitos exemplos de pesquisas científicas que foram conduzidas sem nenhum tipo de controle ético. Trouxe para vocês aqui 3 exemplos. Em 1964, Stanley Milgram fez na Universidade de Yale, nos Estados Unidos, um teste que visava provar que qualquer pessoa poderia se tornar um assassino desde que ele recebesse um comando autoritário suficiente. Ele trabalhou com vários participantes e nenhum desses participantes autorizou a condução daquele estudo. Eles não sabiam de fato em que tipo de experimento eles estavam sendo envolvidos. Em 1954, Vladimir Demikov, lá na União Soviética, na extinta União Soviética, fez experimentos com animais enxertando cabeça, ombro e pernas de um filhote de cão no pescoço de um pastor alemão. Esse estudo visava, segundo o cientista, introduzir novas tecnologias para o transplante de órgãos em seres humanos. Mas não havia nenhum tipo de controle, nenhum tipo
de acompanhamento, né, sobre a qualidade de vida que esses animais passavam a ter a partir desta intervenção. Houve um caso também nos Estados Unidos, conhecido como o caso Tuskegee, que foi um experimento realizado pelo Serviço Público de Saúde norte-americano, numa cidade, né, do mesmo nome, Tuskegee, no Alabama, e esse experimento aconteceu entre 1932 e 1972. Ele está relatado aqui, mostrado na primeira foto à direita de vocês. Nesse experimento foram usadas 600 pessoas, especificamente 600 homens, que eram portadores de sífilis, sendo que em nenhum momento eles foram informados sobre a presença da doença. Então, eles não sabiam que eles eram portadores de sífilis. 399 desses 600 homens foram observados durante vários anos quanto à progressão natural da sífilis. Eles não receberam nenhum medicamento e apenas se fazia uma observação de como eles evoluíam na doença. Outros 201 indivíduos saudáveis serviram como uma base de comparação em relação àquele paciente que tinha sífilis. O grande problema desse estudo foi, primeiro, foi negado o tratamento a esses doentes. Eles em momento nenhum foram informados sobre o seu diagnóstico. Eles jamais deram qualquer consentimento para sua participação nesse tipo de experiência. Então, é um caso que mostra, né, como a falta de ética na pesquisa científica impacta na vida das pessoas. Para se ter uma ideia, esses indivíduos, né, que eram portadores de sífilis, eles acabaram sendo contemplados, né, de uma forma inadequada, supostamente, né, a receber tratamento médico gratuito, transporte, refeição, eles teriam cobertura de despesas também, né, no caso do falecimento, então a família receberia um auxílio funeral, tudo isso para que eles passassem em consultas médicas que, na verdade, eram observação sem tratamento da evolução da sua doença. Desses 600 homens, apenas 74, ao final do experimento, em 1972, continuavam vivos. Outros 25 tinham morrido diretamente de sífilis, 100 morreram de complicações relacionadas com a doença, e, além de tudo, houve a contaminação das esposas desses pacientes e também o nascimento de várias crianças nascidas a partir desses pacientes. Essas crianças nasceram com sífilis congênita. E um outro exemplo de falta de ética na pesquisa científica, que é muito conhecido, são os experimentos realizados durante a Segunda Guerra Mundial pela equipe médica nazista, com um foco de grande importância pelo médico Joseph Mengele, que depois acabou se abrigando no Brasil durante muitos anos, até a sua morte, e que fazia experimentos, vários experimentos com indivíduos que estavam nos campos de concentração, com foco principalmente em trabalhos com gêmeos. Então, vemos que a pesquisa científica ela foi uma forma, muitas vezes, ilegal, imoral e antiética de evolução do conhecimento. E isso fez com que praticamente todos os países do mundo adotassem regras muito rígidas para a condução de pesquisas científicas envolvendo tanto os seres humanos quanto animais, para se evitar esse tipo de prática. Para agir de forma ética, antes de realizar qualquer pesquisa científica que envolva seres humanos ou animais, consulte as resoluções e normativas vigentes no nosso país e busque auxílio, análise e aprovação por parte de comitês de ética em pesquisa. Essa conduta deve ser realizada tanto quando se faz intervenção direta no ser humano, como aplicação de medicamentos, tratamentos, quando se faz experimentos com animais, como, por exemplo, a administração de determinadas drogas, a realização de determinados procedimentos invasivos, mas também quando se pensa em pesquisa indireta, isto é, quando se faz análise de documentos como prontuários médicos, fichas cadastrais, qualquer tipo de documento que contemple dados de pessoas
e esses dados não sejam dados disponíveis em plataformas de domínio público, de consulta aberta. Portanto, antes de qualquer pesquisa que envolva seres humanos e antes de qualquer pesquisa que envolva animais, procure orientações. Ser ético na profissão é super importante, mas ser ético na vida também é muito, muito, muito importante, tanto para si próprio quanto para as outras pessoas. E ser ético na vida está também nas pequenas atitudes dentro das nossas próprias casas. Construir uma vida ética deve de fato começar dentro de casa. Não adianta sermos os melhores profissionais, atendermos os nossos clientes com a maior responsabilidade, com a maior competência, com a maior gentileza, se nós não trabalhamos também a ética dentro das nossas casas, junto às nossas famílias. É fácil? Certamente não. Todos vivemos dilemas, todos vivemos problemas, temos momentos de tristeza em família, temos momentos de conflito. Nem sempre a gente consegue resolver as coisas, ou se conseguimos, não conseguimos talvez do jeito que nós gostaríamos. Mas não dá para desistir, não dá para ser uma pessoa dentro da nossa casa e uma pessoa diferente dentro do nosso ambiente de trabalho. Porque nós somos o que nós somos. Então, precisamos também trabalhar a ética dentro das nossas famílias. Trabalhamos a ética na vida respeitando os direitos dos outros, respeitando o que é do outro e respeitando o outro, respeitando a vaga do idoso, respeitando a vaga do deficiente físico, dando a passagem para aquele motorista que está com pressa lá no trânsito, sem fazer gestos obscenos, sem resmungar, né? Praticando a boa educação em todos os momentos da nossa vida, dentro e fora da nossa casa, dentro e fora do nosso ambiente de trabalho e dentro e fora do nosso ambiente de estudo. Ser ético na vida também é ser leal aos seus princípios, é cumprir com as suas promessas e também votar conscientemente naquelas pessoas que você pretende que também cumpram com as promessas que elas fizeram. Ser ético é, antes de compartilhar informações, checar se essas informações são reais. E mesmo se elas forem reais, antes de publicar no Facebook, de mandar lá no Instagram, de postar uma mensagem lá no Twitter, né, você conferir se aquela postagem não vai ferir outras pessoas. Ser ético também é pensar no impacto daquilo que você está publicando na vida de alguém. Ser ético é respeitar as mudanças que ocorrem à medida que a idade avança. E a gente tem que torcer pela chance também de ficarmos velhos. Então, ser ético também é respeitar os idosos, é respeitar as suas dificuldades, as limitações que a vida vai impondo. Ser ético também é respeitar a pele, os olhos, as curvas, os cachos, tanto os seus quanto os dos outros. Ser ético na vida é reconhecer que todas as cores juntas é o que torna o mundo belo. E ser ético também é ser capaz de respeitar os momentos difíceis dos outros, oferecendo a mão quando for possível e também recolhendo essa mão quando isso for melhor para outra pessoa. Ser ético na vida é ser gentil com os outros, é também compartilhar os momentos bons, compartilhar os momentos ruins, mas ser capaz de acolher as outras pessoas. Ser ético também é dar o exemplo para os mais jovens, tanto os mais jovens em idade quanto os mais jovens na profissão. Então, eu, enquanto profissional, preciso agir de forma ética para dar o exemplo para os meus colegas de profissão, para os meus alunos, para aquelas pessoas que estão aprendendo alguma tarefa ao meu lado. O exemplo é a melhor forma de aprendizado de condutas. Uma pessoa que não tem ética, ela não tem moral para ensinar ética para outra pessoa. Ser ético é fazer a sua parte para garantir o bem-estar dos outros.
é assumir atitudes que representem a importância que você dá não somente à sua própria vida, mas à vida dos outros. É perceber que quando você faz algo, existe aquela consequência. Alguém vai ser impactado positiva ou negativamente pela sua atitude. É importante termos em mente que a gente colhe o que a gente planta. Se eu fiz uma plantação de morangos, eu vou colher morangos. Se eu plantei bananas, eu vou colher bananas. Não dá para colher morangos se eu fiz uma plantação de bananas. É lógico que a vida nem sempre é perfeita e que 1 mais 1 na vida real nem sempre é de fato 2. Às vezes aparecem algumas intempéries, algumas situações que nos fogem ao controle, aquelas situações tratadas no início dessa apresentação em que você simplesmente não tem controle pelo que está acontecendo. Então, por vezes, aquele morango não saiu de fato como estava previsto. Mas isso não justifica você simplesmente destruir todo o princípio ético para tentar justificar aquela situação. Vamos tentar de novo, vamos plantar morango outra vez para colhermos morango de melhor qualidade na próxima. Mahatma Gandhi, uma das pessoas mais emblemáticas do século XX, disse que você precisa ser a mudança que você quer ver no mundo. Não adianta ficar parado esperando as coisas acontecerem. Não adianta simplesmente sentar no sofá e esperar que tudo chegue às suas mãos, que o seu futuro vá se realizar da maneira com que você sonhou, simplesmente lá sentado, esperando que as coisas aconteçam. A gente também precisa perder a mania de somente reclamar das coisas sem fazer nada para mudá-las. Então, se eu quero que algo mude, eu preciso ser proativo, preciso ajudar na promoção dessa mudança. E a promoção dessa mudança começa em encontros como esse, em que você tem um congresso multidisciplinar em saúde, em que as pessoas começam a debater as questões que afetam toda a área da saúde, que afetam as diferentes profissões, que afetam as diferentes áreas. E é preciso, a partir daí, se perceber que são essas ações que vão promovendo mudanças no mundo. É a partir daí que as coisas começam a acontecer. Então, eu preciso ser a mudança que eu quero ver no mundo. Não adianta simplesmente ficar lá esperando as coisas acontecerem. Ser ético deve ser mais do que virtude. Ser ético deve ser um dever e um direito de todos. Nós percebemos algumas ações no dia a dia, como, por exemplo, o taxista aparece no jornal porque ele encontrou um pacote de dinheiro e ele devolveu ao dono. Então, ele aparece na mídia como sendo a melhor pessoa do mundo, quando, na verdade, ele agiu da maneira com que todas as outras pessoas também deveriam agir. Quando isso começa a ser algo que aparece na mídia como algo assim inusitado, aquela pessoa que agiu corretamente, ela é enaltecida por ter agido daquela forma, é sinal de que realmente nós perdemos valores básicos. Porque a maioria das pessoas faria o que aquele motorista de táxi fez? Provavelmente não. A maioria, seja um outro motorista de táxi, seja um passageiro que entrou imediatamente após aquele que esqueceu o pacote de dinheiro, simplesmente foi lá e se apropriou de algo que não era dele e ainda se sentiu especial por isso, se sentiu esperto, se sentiu levando vantagem. Então, ser ético tem que ser um dever e, ao mesmo tempo, é um direito, porque se eu quero agir corretamente, eu preciso ter o direito de agir corretamente na minha vida e na minha profissão, porque, afinal de contas, eu estou atuando baseada nos preceitos éticos, baseado naquilo que é bom para mim, mas é bom para os outros também, baseado na construção não somente da minha felicidade, mas da felicidade dos outros também. Então, ser ético no ambiente acadêmico, ser ético no ambiente profissional é um direito. Não colar numa prova, não fazer um plágio em um trabalho científico, não ir lá e burlar uma determinada norma para sair ganhando algo em benefício,
é um direito. Pequenas atitudes são de fato capazes de mudar uma vida. Madre Teresa de Calcutá, uma mulher de fibra, muito humilde, mas com uma visão muito além do seu tempo, disse o seguinte: sozinha não posso mudar o mundo, mas posso lançar uma pedra sobre as águas e fazer muitas ondulações. E ela conseguiu que as ondulações que provocou na sociedade fizessem com que representantes das mais diversas crenças e religiões se unissem em prol do trabalho pelos mais necessitados, independentemente de suas divergências e conflitos. Se cada um jogar uma pedrinha, como sugere a Madre Teresa de Calcutá, e fizer a sua ondulação, a soma dessas várias ondulações vão sim promover mudanças significativas, vão promover revoluções. Quando a gente pensa, que isoladamente não se tem poder para mudar nada, e que eu sozinha não faço a mínima diferença, a gente deixa de tomar atitude. E se todos pensarem dessa maneira, nada muda, nem no nosso mundo, nem na nossa família, nem no nosso ambiente de trabalho, nem dentro da nossa universidade, nem junto aos nossos colegas, nem junto aos nossos amigos. Porque todos nós fazemos sim a diferença, todos nós precisamos fazer algo e fazer algo bom para que a gente tenha mudanças significativas e positivas no nosso mundo. E espero ter sido capaz de cumprir a minha meta nesta apresentação. Provocá-los a repensar pequenas atitudes no seu dia a dia, tanto na sua vida pessoal quanto na sua vida profissional, em prol de mudanças significativas para o nosso planeta. A partir de pequenas atitudes, somos capazes de fazer grandes mudanças. E as pequenas atitudes, elas são praticadas no nosso dia a dia. Elas são praticadas ao lado das pessoas que amamos e ao lado das pessoas com quem convivemos. Então, sejamos capazes de transformar o mundo a partir de coisas realmente muito simples, porque muitas vezes o segredo do sucesso de um projeto não é almejar algo que seja fantástico, algo que seja maravilhoso. Não é tentar descobrir a roda novamente, mas sim praticar pequenas coisas, pequenas soluções para o dia a dia que, no conjunto, farão sim grandes diferenças. Quando se mexe na vida de uma única pessoa, certamente a gente vai impactar na vida de várias outras influenciadas por ela. Agradecimentos à comissão organizadora do Congresso Multidisciplinar em Saúde e um agradecimento muito especial à Liga Acadêmica de Biomedicina Luc Montagnier pela honra em me escolher para representar a biomedicina neste evento. Como biomédica formada há 30 anos, já atuei em várias frentes da saúde, já enfrentei desafios e dificuldades, tanto na bancada de laboratórios e serviços de hemoterapia em que atuei, como também dificuldades na gestão de equipes multidisciplinares dentro dos hospitais em que trabalhei. E face a tantas coisas vividas nesses anos todos, eu me sinto cada vez mais responsável por reforçar a necessidade de darmos a devida importância a todas as profissões dentro da área da saúde. Nós todos somos importantes no cuidado e no tratamento das pessoas que procuram por atendimento. Seja naquele postinho de saúde mais simples do bairro mais pobre do nosso país, ou seja no pronto-socorro do melhor hospital do mundo. Todos somos importantes no que fazemos e nunca devemos deixar que outras pessoas nos façam crer o contrário. Espero que nós possamos nos encontrar em breve, todos bem, todos com saúde, em uma sociedade que tenha sido capaz de se transformar para melhor depois dessa pandemia de Covid-19. Enfrentamos muitas coisas, continuamos enfrentando tantas outras, mas tenho certeza que estamos ganhando muitas experiências em um tempo muito curto. Que hoje, mais do que nunca, sejamos capazes de perceber o quanto as ações individuais,
ou a falta dessas ações individuais impactam na vida de toda uma sociedade. Que nós aprendamos todos os dias a ser mais responsáveis e mais éticos em nossas atitudes, para que tenhamos um futuro melhor. Afinal, nós merecemos. Um grande abraço a todos, muito obrigada e até breve. Bom, boa noite. Meu nome é Natasha, sou terapeuta ocupacional. Vou falar um pouquinho para vocês sobre a sustentabilidade, né? Não só a reciclagem em si, mas vou tentar falar de forma um pouco geral, né? Provavelmente eu fui convidada para falar sobre isso justamente por CTO, né? E na terapia ocupacional a gente usa bastante a questão da sustentabilidade, da reciclagem na reabilitação no geral, né? Em todas as nossas áreas de atuação. E aí eu vou tentar falar um gerazão disso para vocês. Então, para me apresentar de forma rápida e breve, como eu falei, meu nome é Natasha, sou terapeuta ocupacional com graduação pela Unifesp, e há 19 anos, mais ou menos, eu sou voluntária de uma instituição que ela chama Shuyodan do Brasil, e ela é responsável pela formação de jovens líderes. É uma instituição que veio do Japão, né? Então, eles falam um pouco sobre contexto social, no geral. A gente faz bastante trabalho voluntário, e tem muita coisa de sustentabilidade dentro dessa instituição, né? A gente usa bastante. E aí, em 2014, eu ganhei uma bolsa de intercâmbio através dessa instituição, onde eu pude visitar o Japão e conhecer um pouquinho de todas as áreas, né, dentro de todos os contextos que a gente possa imaginar na área da saúde. E em todas elas eu via que o Japão, ele realmente pratica essa questão da sustentabilidade, né, tudo para eles tem que ser reaproveitado, nada pode ser desperdiçado, isso já é muito cultural. Então foi bem legal aprender tudo isso, para voltar para o Brasil e ter uma cabeça um pouco mais aberta, né, em relação a tudo isso. Então, quando eu voltei para cá, eu comecei a trabalhar em contexto educacional, como acompanhante terapêutica, trabalhei dentro de um ambulatório de ortopedia e neuro, depois fui parar numa UTI de adultos e na ACD. Em todas essas áreas, a gente fazia uso de diversos tipos de materiais, né, e todos esses materiais, eles eram normalmente reciclados, reaproveitados, reutilizados. Por quê? Porque a gente tinha pouco recurso, né? Como eu sou uma TO que sempre trabalhou no SUS, principalmente, a gente quase não tinha recurso, né? Recurso tanto terapêutico quanto até de tecnologia assistiva. Então, a gente tinha que tirar água de pedra, né? E muitas dessas coisas eram criadas do nada. Então, a gente tinha aqueles materiais disponíveis no nosso dia a dia e fazia o aproveitamento desses materiais para transformar em alguma coisa útil, né? E, consequentemente, a gente acabava ajudando o meio ambiente. Então, atualmente, eu trabalho com pesquisa e desenvolvimento em tecnologia e saúde, confecciono tecnologia assistiva e recursos terapêuticos com o uso da impressão 3D, sou mestre em engenharia biomédica e candidata ao doutorado na Poli-USP também dentro da engenharia. E aí a gente vai falar aqui um pouquinho sobre gestão de resíduos sólidos, né? O que seria isso? Então, tem vários métodos, né, que hoje em dia a gente utiliza para falar sobre a sustentabilidade, né? Então, aqui eu vou destrinchar 5 métodos mais utilizados nessa área, que seria a triagem, a compostagem, a reutilização de materiais, reaproveitamento dos materiais e a reciclagem, que é o mais comum. Então, aqui na triagem é um processo de seleção em que é feita a separação de todo o material orgânico e inorgânico, e ele vem através da coleta de lixo, tanto comercial quanto domiciliar. Então, aqui é só realmente a separação daquilo que a gente pode aproveitar e daquilo que não dá para aproveitar. E aí a gente vem para a compostagem, né? A compostagem, ela pode até ser considerada um tipo de reciclagem, né? Por quê? Porque a gente aproveita os materiais orgânicos. Então, a gente acaba favorecendo a agricultura orgânica e promove ainda a melhoria na alimentação das pessoas também, né? Porque tem várias formas aí de a gente aproveitar esses materiais orgânicos. Mais para frente eu vou até falar um pouco mais sobre isso, tá?
Além disso, a gente tem aquela reutilização de materiais, então todos aqueles materiais que eles não podem ser compostados e também eles não podem ser reciclados. Então, são materiais que eles entram na confecção de objetos artísticos. Então, aqui eu até coloco um exemplo, né? A lâmpada, ela não pode ser reciclada e ela também não pode ir para compostagem. Então, normalmente, quando eles querem reaproveitar, né, reutilizar esse material, eles transformam a lâmpada em um material decorativo, né, um material para artesanato. E aí a gente também tem o reaproveitamento de materiais, né? Quando a gente fala de reutilização, reaproveitamento e reciclagem, são três coisas diferentes e uma acaba confundindo a outra, né? Então, na reutilização, como eu falei, a gente não consegue reciclar e compostar. Então, a gente reutiliza o material para fazer uma outra coisa, como, por exemplo, um objeto decorativo. No reaproveitamento, a gente já utiliza um mesmo material sem alterar as propriedades dele, para fazer alguma outra coisa. Então, por exemplo, quando a gente imprime diversas folhas de papel e a gente vai jogar fora, né? Em vez de jogar fora ou mandar direto para reciclagem, a gente usa o verso dele para usar como rascunho. Isso é um exemplo de reaproveitamento do material. A gente não alterou nada, mas a gente conseguiu usar de outra forma. E aí a gente vem para a reciclagem, né? Que é uma modalidade que proporciona retorno dos materiais que não podem ser reaproveitados para a cadeia produtiva. Então, ele reduz os custos de produção. Então, a reciclagem é muito mais comum, né? Ela é muito mais falada. Tanto que a gente, em vários prédios, até prédios residenciais, já tem as lixeiras de acordo com cada material que a gente vai colocar como resíduo, né? Então, para destrinchar um pouquinho melhor, né, a reciclagem, que é o que a gente mais conhece, ela é a transformação de um material que ele não teria mais utilidade em algo que a gente pode utilizar novamente. Então, muita gente acha que a reciclagem é só aquilo que a gente, por exemplo, a gente pega um monte de latinha, um monte de anel de latinha e leva para algum lugar para transformar em alguma outra coisa, né, para amassar, para triturar e virar um outro objeto de alumínio. E nem sempre é isso. A reciclagem ela também pode ser considerada o que a gente está vendo aqui nessas imagens, né? A gente pegar tipo uma garrafa de produto de limpeza, cortá-la e transformar em algum outro objeto que a gente pode usar no nosso dia a dia. Então, é tudo aquilo que a gente pode transformar e mudar, né? O estado físico, químico ou biológico do objeto. Então, tudo isso é reciclagem, por isso que é mais comum. Então, na reciclagem, a gente consegue visualizar aqui nessa imagem, né, que tem o processo de manufatura de um determinado material, a pessoa vai consumir, ela vai usar aquele produto, depois ela vai reciclar e ele vai voltar para o processo de manufatura, né? Ou seja, a gente consegue, com isso, ajudar o meio ambiente em relação à questão do lixo, né, ao acúmulo de lixo, e preservar os recursos naturais, né, tanto ar, água, enfim. E qual que é a importância, né, da reciclagem ou até da reutilização de materiais? Então, segundo os dados da Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais, que é a ABRALP, em 2017 foram gerados 78,4 milhões de toneladas de resíduos sólidos, e 40,9% desses resíduos, eles vão para os lixões e os aterros controlados, né? Se a gente começa a trabalhar com a reciclagem, com o reaproveitamento dos materiais, a gente evita esse excesso de lixo. Além disso, a gente também consegue evitar os impactos causados pelos resíduos no meio ambiente, ou seja, a poluição do solo, da água, do ar. Evita a retirada de matéria-prima da natureza, né, que normalmente a gente usa essas matérias-primas da natureza para a fabricação de novos produtos. Além disso, a gente colabora com a limpeza da sociedade, auxilia na saúde pública e gera novos empregos, né? Claro que, quando eu falo de geração de novos empregos, os tais catadores de lixo ainda não são profissionais reconhecidos, mas isso é realmente uma profissão, justamente porque eles estão pegando esse lixo para gerar uma renda, né? E às vezes é a única fonte de renda que essas pessoas têm. Então, isso realmente gera emprego. E se a gente cada vez mais trabalhar
dessa forma, talvez a gente consiga gerar ainda mais empregos para aquelas pessoas que não têm estudos, né? Por exemplo, não tiveram oportunidades de estar dentro de uma escola, de uma universidade, para ter uma profissão mais reconhecida, tá? Então, de que forma, né, isso tudo pode auxiliar na reabilitação? Então, os instrumentos reciclados, reutilizados e reaproveitados, eles podem permitir que a gente traga um incentivo para o paciente continuar fazendo exercício em casa, né? Isso tudo por quê? Porque são materiais do nosso dia a dia, então, às vezes, são materiais que eles até têm já dentro de casa e que eles podem aproveitar para fazer o exercício orientado pelo profissional, né? Então, isso facilita muito. Tem muitos pacientes, principalmente quando a gente fala de atendimento particular, tem paciente que não tem condições de pagar, por exemplo, o tratamento todos os dias da semana. Então, ele paga uma vez por semana e os outros 4 dias ele pode fazer o exercício em casa, né? E se for paciente de SUS, o SUS também normalmente não oferece mais que 2 vezes na semana de reabilitação. Então, se ele tiver os materiais dentro de casa, ele consegue fazer os outros dias dentro de casa também. Então, aqui eu vou mostrar para vocês alguns exemplos, né, até de alguns materiais que já são usados aí de forma terapêutica, né, como recurso terapêutico, para auxiliar no processo de reabilitação. Então, aqui a gente vê que são cones de carretel de linha e barbante, né, e dentro da terapia ocupacional, da fisioterapia, a gente usa bastante esses cones, e às vezes a gente até esquece que, na verdade, isso é um material reutilizado, né. Então, são aqueles materiais que a gente tem dentro de casa e a gente consegue aproveitar de alguma forma para fazer algum exercício. Então, nesse caso aqui, a gente consegue trabalhar diversos movimentos ativos, passivos, ativos assistidos de membros superiores, né? Além de coordenação motora fina, grossa, coordenação motora global, com apenas o uso de um cone de carretel. Além disso, aqui a gente também tem uma caixa de papelão, né, que ela foi toda personalizada de acordo com aquilo que precisava ser trabalhado em terapia. Então, dá para trabalhar coordenação motora global, fina, grossa, só utilizando caixa de papelão, papel e clips. Então, assim, são materiais realmente que estão disponíveis ali no nosso dia a dia. Às vezes a gente comprou algum eletrodoméstico, aquela caixa fica ali, em vez de a gente jogar fora, a gente pode reaproveitá-la, né, de forma que auxilie na nossa terapia. Além disso, tem muito recurso terapêutico desse tipo, né, que é para trabalhar a coordenação motora fina, força de tensão, com tampinhas de garrafa PET, papelão, e na foto da direita aqui eu mostro para vocês até aquele macarrão de piscina, né, que a criança está colocando dentro do barbante para trabalhar a coordenação motora fina também. Então, são recursos muito fáceis de se encontrar, às vezes baixo custo também, e que às vezes a gente está pensando, é muita tranqueira, vou jogar fora. Não, não precisa jogar fora, né? É só a gente ter a criatividade que a gente consegue desenvolver alguns recursos importantes aí para trabalhar na reabilitação. Além disso, esse é um recurso que eu encontrei que foi desenvolvido por fisioterapeutas. Esse recurso ele já existe em madeira, né? Mas ele é bem mais caro, com certeza. E aí, um grupo de fisioterapeutas, eles resolveram replicar esse recurso com outros materiais de baixo custo e materiais que eles poderiam reutilizar, né, reaproveitar. Então, aqui, eles fazem a estimulação dos receptores das plantas dos pés, né, com tampinhas, parafusos e cano de PVC. Além disso, esse mesmo grupo de fisioterapeutas, né, são envolvidos dentro de universidades, eles também criaram esse outro recurso, né, que é um recurso até bem antigo, assim, eu lembro da época que eu era criança, que a gente já tinha esse tipo de recurso que a gente montava dentro de casa. E aqui eles conseguem utilizar esse recurso para até fazer correção postural, né, amplitude de movimento aí de ombro, então é bem legal também. E eles utilizam garrafa PET, argola e barbante. Mais uma vez aqui o cone, né, com o cone de linha, de linha ou de barbante, né, e o suporte de fita crepe durex, né, sempre quando acaba o durex, a fita crepe, a gente sempre joga o suporte fora, né,
e às vezes a gente pode reutilizar ele, adaptar, deixar ele de forma mais bonita e até trabalhar isso com o próprio paciente, né? O próprio paciente desenvolver o recurso que ele vai usar dentro de casa ou dentro da terapia, né? Então é bem legal também. Além disso, a gente também não precisa pensar só em recursos pequenos, né? A gente pode pensar em recursos grandes, como esse, que tem diversos materiais recicláveis, reutilizáveis, e enfim, para trabalhar tudo que vocês possam imaginar. Então, assim, aqui dá para a gente trabalhar até a parte sensorial, né? Trabalhar tanto a parte sensorial quanto física e para diversos tipos de pacientes, né? Então, dá para a gente pensar em materiais muito grandes. Além disso, essa parte eu acho que é a que eu mais gosto, assim, né, de falar e de ver, que tem diversos estudantes, diversos pesquisadores, tentando construir aí várias coisas com tubo de PVC. Uma delas é essa barra de apoio, né? Normalmente, quando a gente vai pesquisar preço, né, das barras de apoio das empresas consolidadas aí no mercado, elas são muito caras, né? E com a barra de PVC a gente consegue pagar um quinto do valor que é o valor de mercado. Além disso, é fácil trocar caso quebre, né? Você consegue fazer de forma personalizada. Então, tem diversas vantagens de você fazer o uso, né, desses materiais, tanto por ser de baixo custo, quanto pensando na sustentabilidade mesmo. Também fazem andadores, né, com tubo PVC, então aqui eu até deixei o valor, né, que eles colocam nessa propaganda, que é R$ 40. Então, o valor é muito baixo, né, e a funcionalidade que ele tem é muito alta. Se vocês forem perceber, né, aqui não são rodinhas, mas é uma latinha aqui de Nescau, que eles reaproveitaram para fazer um andador. Além disso, também tem exercitadores para mão, né? Esse exercitador ele é muito comum, ele tem patente e tudo mais, mas adaptaram esse exercitador com parafuso, porca, mola e o tubo de PVC. O tubo de PVC ele é muito usado, até dentro de UTI. Por quê? Porque é de fácil higienização. Além de ser de baixo custo, ele tem uma facilidade em questão disso e é até aceito em vários hospitais aí que a gente tem dificuldade, né, de entrar com recursos de fora do hospital. Mas normalmente a maioria das UTIs assim já tem utilizado muito os tubos de PVC para fazer diversos tipos de recursos. Assim como esse, né, o pedal para exercícios em PVC. Então a gente pode pensar, esse pedal ele é muito usado na fisio para membro inferior, né? Na terapia ocupacional a gente usa bastante até para membro superior também, tá? Para fazer até a mobilização de cintura escapular e tudo mais. Então, é muito legal porque quando a gente vai ver o preço realmente de mercado dele, é importado, é um produto importado, né, pelas empresas, então acaba sendo bem caro e feito de tubo de PVC, abaixa o custo, ajuda o meio ambiente, né, e você consegue fazer de tamanhos personalizados, de acordo com o público que você atende. Além disso, também já tem pessoas estudando isso e já está bem consolidado isso no mercado, que são as órteses para membro superior e para membro inferior, feita de tubo PVC. Existe até diversos cursos, né, sobre isso, sobre órteses em PVC. E é bem legal esse trabalho, porque além de ter o baixo custo, né, a gente tem o mesmo resultado que a gente teria com uma placa, né, termomoldável aí de órtese, que é vendida tradicionalmente. E o custo não tem nem comparação, né? E também tem pessoas usando próteses de garrafa PET. Então, nessa foto aqui do lado direito, são dois indianos, eles que fizeram parte desse estudo, né? Eles que participaram disso, e os relatos deles em relação a esse tipo de prótese de garrafa PET é que é uma prótese leve, é fácil de encaixar e eles gostaram bastante. Então, tem a mesma função, né, do que aquelas próteses tradicionais aí. E aqui também tem os engrossadores de cabo, né? Isso é muito comum, assim, a gente usa bastante aquele papel EVA, né, que a gente encontra em qualquer papelaria, para fazer esses engrossadores de cabo, tanto para talher, quanto para escrita, para pentear o cabelo, para barbear. Então, tem diversas funções, né? E a gente consegue engrossar esse cabo de acordo com a demanda do nosso paciente. Então, assim, se a gente for pensar, né, não só pelo fato de a gente ter a reciclagem e ajudar o meio ambiente, mas a gente
gente também consegue fazer esses materiais de forma individual, né? Que é o que mais nos interessa na área da saúde, a gente tratar o indivíduo como ele é, com as características e as demandas que ele nos traz, né? Então, acho que isso é uma das partes mais importantes, assim, o quanto a gente precisa focar nesse sentido de tratamento, né? Além disso, também tem cadeiras de rodas, né, feitas de tubo PVC. Eu falo bastante do tubo PVC porque é uma das coisas mais usadas, né? E tanto para seres humanos quanto para pets também. E aí, o que a gente precisa, né, para pensar, tentar desenvolver coisas usando aqueles materiais do dia a dia, né? Os recursos que a gente tem ali na nossa frente. Como tudo na vida, eu sempre ressalto muito isso, a gente precisa ser criativo. E a gente não precisa ser criativo só nesse momento. Então, se eu não sou criativo, eu não consigo criar nada, né? Não nasci criativo. E, na verdade, não é isso, né? A criatividade, ela não nasce em você. Você tem que aprimorar essa criatividade. É como se fosse um estudo, né? Então, todo mundo pode ser criativo, desde que a gente estude e procure aprimorar nossos conhecimentos. E, além da criatividade, a gente também precisa desse conhecimento técnico, né? Então, assim, o que eu quero dizer com isso? Não basta a gente pegar duas garrafas PETs, usar uma cola e colar e achar que, nossa, fiz um dispositivo super legal. Não é isso, né, que a gente tem que fazer. O conhecimento técnico, ele é muito importante, por quê? Porque não tem como a gente comparar um material feito de forma industrial com esse material que a gente vai fazer de forma manual, né, o tal do do it yourself. A gente precisa realmente verificar se a gente precisa seguir alguma regra, por exemplo, a regra da Associação Brasileira de Normas Técnicas, as regras da Anvisa, né? Tudo isso a gente precisa estar atento, né? Muitas vezes não são todos os materiais que a gente pode criar, porque pode colocar em risco o nosso paciente. Então, não é por qualquer pessoa, tudo tem que ser muito estudado. Além disso, é muito importante, né, o trabalho em equipe multi, é uma coisa que eu ressalto muito, a gente conversar com todos os profissionais envolvidos no processo, não só pensando na físio, não só pensando na TO, mas nos profissionais como um todo, né, nos médicos, nos psicólogos, o quanto aqueles materiais que a gente está desenvolvendo, o quanto a gente pode aprimorar, né, se a gente conversar com todos os setores. Além disso, investir tempo em pesquisa, né, porque muita coisa que a gente quer desenvolver, às vezes já existe, alguém do outro lado do mundo já pode ter criado, né? Isso facilita o nosso processo, né? A gente pode pensar que nada se cria, tudo se transforma. Então, muitas coisas que já existem, a gente pode melhorá-las, né? Para trazer cada vez mais acessibilidade para o nosso público. E, principalmente, a participação ativa do usuário e dos envolvidos no processo. O que eu quero dizer com isso, né? É muito importante que a gente converse com o nosso paciente e pergunte para ele, né, quais são as demandas, até às vezes a cor que ele prefere, né, se está confortável, se não está, a gente tem que testar, perguntar e envolver quem vai usar aquele dispositivo. Então, eu sempre falo muito disso, né, o treino e uso correto desses dispositivos, porque a gente está falando de dispositivos que estamos criando, né, não estamos comprando. Então, como treinar o seu dragão, né? Nessa animação fala muito isso, que esse menino o Soluço, né, ele criou uma prótese pro dragão, né, dele, para ele poder voltar a voar. E de primeira, essa prótese não funcionou. E aí, o que ele fez? Ele não desistiu, ele simplesmente voltou para o desenvolvimento, voltou a treinar com o dragão, depois ele voltou de novo para o desenvolvimento, treinou de novo, até que esse dispositivo saiu e deu certo, né? Então, quando a gente fala de reaproveitar materiais, reutilizar, nem sempre vai dar certo de primeira, mas nem por isso a gente precisa desistir, né? Às vezes é só uma questão de melhorias, é desenvolvimento de produto. E aqui eu não tinha como eu não ressaltar, né, impressão 3D, eu gosto bastante de trabalhar com impressão 3D, e eu vou explicar o porquê que eu vou falar sobre isso, né. Então, primeiro de tudo, né, o que seria a impressão 3D? É tudo que aquela ideia que você tem na cabeça, né, aquela coisa que você cria na sua cabeça e você acha que não vai conseguir trazer para o mundo real, tá na sua cabeça. Mas agora é possível a gente colocar dentro de um computador e através de uma máquina a gente trazer para o nosso mundo físico.
Então, por que a impressão 3D, né? Porque a impressão 3D, além de ela já fazer materiais muito bonitos, né, de forma efetiva como produto final, a gente tem dois tipos de plásticos que são muito bem aceitos. Um deles é o plástico do tipo PLA, que ele é biodegradável em compostagem, é atóxico, e ele é feito a partir de fontes naturais, né, do milho, da cana, da beterraba. Ou seja, a gente fez um dispositivo, a gente consegue levar para uma composteira depois, caso a gente queira, de alguma forma, se desfazer daquele objeto, né? E em vez de a gente jogar no lixo, a gente leva para uma compostagem, que ele é feito a partir de fontes naturais, então é bem tranquilo. O plástico PLA é um dos mais usados hoje, né, dentro do mundo da impressão 3D. Além disso, a gente também tem o plástico PETG, que é o mesmo plástico da garrafa PET, que ele é considerado reciclável, além disso ele é food safe. Então, assim, o uso dessa tecnologia também é uma forma de a gente pensar na sustentabilidade, tá? Então, aqui são alguns materiais que eu até coloco como exemplo, né, que são os recursos terapêuticos em impressão 3D, todos feitos em material biodegradável em compostagem, tá? Então, o legal disso é porque, com os materiais do nosso dia a dia, muitas vezes a gente não vai conseguir, por exemplo, construir um parafuso, né, com alguns estímulos sensoriais aqui, táteis, nesse parafuso, com esses materiais do dia a dia. A gente talvez não consiga. E na impressão 3D é diferente. A gente consegue fazer muitos detalhes, né? Que a gente não consegue fazer à mão. Então, acho que a gente pode usar as duas vertentes aí, pensando nessa sustentabilidade, tanto nos recursos que a gente quer com tantos detalhes, né, como esses que são oferecidos na impressão 3D, quanto o tal do it yourself, né, o faça você mesmo com as suas próprias mãos. Os dois funcionam da mesma forma e os dois a gente consegue trabalhar de forma sustentável, tá? Então, aqui são alguns exemplos só de coisas que a gente não conseguiria, por exemplo, fazer de forma manual, né? Que só na impressão 3D daria para fazer isso de forma sustentável também. Então, esse é um abridor de lata. Por que eu falo que não daria, né, para fazer de forma manual? Porque se vocês forem perceber aqui, ele tem detalhes muito precisos, né? Um anelzinho bem pequenininho. Talvez a gente conseguiria fazer isso com outros materiais, sim, mas não seria construído da mesma forma, né? Não seria tão fácil assim. Além disso, por exemplo, o apoio de jogo para cartas, né? Hoje em dia já existe ele em madeira, mas esse daqui foi construído com material biodegradável. Então, se mais para frente quiser se desfazer desse material, leva numa composteira. Adaptação para traqueostomia também, que isso já teria, por exemplo, se for a nível hospitalar, né, home care, etc., seria um material que a gente teria que descartar como lixo hospitalar, né? Então a gente tem que sempre estar atento a esse tipo de regra. Mas também é um material que a gente construiu em PLA, né? Que é um material biodegradável, caso possa ser descartado não como lixo hospitalar, né? Aqui desconfigurou, peço até desculpa, mas dá para ver aqui na primeira foto que é uma cadeira de rodas para PETs. Então, além de a gente conseguir fazer, por exemplo, com tubo PVC, os conectores a gente poderia fazer com material de impressão 3D, né, que é um material biodegradável. Essa rampa portátil, né, que também foi feita com o mesmo tipo de material, esse material ele é considerado um material que a gente chama de standard, né, que é um material mais fraco, mas o fato de ter sido bem estudado e bem construído garantiu a resistência para subir uma cadeira de rodas aqui tranquilamente, tá? Sem que haja a quebra, a ruptura desse objeto. Então, aqui fica até uma reflexão, né? A sustentabilidade, ela vai muito além de reciclar, reutilizar e reaproveitar. Então, um exemplo é a gente ter a substituição dos papéis, né, aqueles prontuários que a gente preenchia à mão antigamente, e hoje em dia a maioria dos prontuários são eletrônicos, né? O quanto isso já não economiza, né? Já não é sustentável, porque a gente não está mais precisando imprimir, né? Além disso, a gente também tem vários cartões de visitas que são oferecidos pelas empresas aí de design, principalmente, que utilizam papel reciclado, né, para fazer esses cartões de visitas que a gente utiliza aí profissionalmente. Além disso, como eu falei lá na frente, né, a gente tem que sempre pensar no descarte correto desses lixos, porque a gente está trabalhando com a área da saúde.
Então, dependendo da forma como é usado, né, esses objetos, independente da forma como ele foi feito, né, manufaturado, se é com garrafa PET, se é na impressão 3D, se é com PVC, a gente sempre tem que pensar no descarte correto desses lixos, né? E aqui eu sempre coloco, né, essas palavras justamente para tentar, da melhor forma possível, inspirar, motivar, aprimorar os conhecimentos, ser positivo, ter foco e ser criativo. Para mim, independente da área que a gente esteja, são essas palavras que fazem com que a gente continue e seja cada vez profissionais melhores, né, para as outras pessoas. Porque quando a gente não trabalha somente para nós mesmos, né, a gente trabalha para as pessoas. Então, agradeço muito a atenção de todos e fica essa frase, seja a mudança que você quer ver no mundo, tá? Aí meus contatos, tanto e-mail quanto WhatsApp profissional, Facebook, Instagram, todos eles de forma profissional, tá? Mas caso alguém tenha alguma dúvida, queira conversar, pode me mandar mensagem, e-mail, que eu tento responder o mais breve possível. Muito obrigada.